Boa noite. Futebol da noite começa aqui. Vamos falar das principais notícias do dia. Vamos começar, na verdade, vamos falar dos aniversariantes, tá? Falar do Sport, Vitória. Vamos também falar do Botafogo que se manifestou, Goiás, sobre o seu goleiro, né, que teve um probleminha lá. Vou explicar já todos os detalhes e também vou explicar sobre o amistoso que vai ter na Copa do Mundo aí entre alguns times do Brasileirão. E também vamos falar da Copa do Brasil, hoje dia 13 de maio de 2026, pelo canal Caldo Futebol. Futebol da noite começa aqui. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar falando dos aniversariantes, tá? Os aniversariantes aí. Sport, que hoje completa 121 anos, tá? Leão, né, da ilha aí, né, dono da Ilha do Retiro, né? É o famoso Sport aí, né? Parabéns ao Sport, que ganhou uma Copa do Brasil, né? Ganhou um Brasileirão, né? Não sei como, mas, né? Que 87 é do Mengão, hein? Brincadeiras à parte, né? Mas não sei, né? Se é do Flamengo ou se é do Sport. É uma conversa muito difícil. Era melhor ter dividido aí, né? Dividir, cada um ganhou da parte A, outro da parte B, né? Melhor do que ficar essa briga até hoje. Mas, vamos supor, é dividido, né? 87 é do Flamengo e do Sport. Acabou. Vamos deixar quieto. Vamos parabenizar agora o Vitória. Idêntico, hein? 2 times do Nordeste fazem aniversário no mesmo ano. Só no mesmo dia do ano, mas só que idade diferente, né? 6 anos de diferença. 127 anos de tradição. O orgulho do povo baiano. O esporte, o Vitória completa hoje 127 anos, hein? Parabéns a todos os torcedores do Vitória. Vamos falar do Botafogo que se manifestou. O Botafogo se manifesta oficialmente contra o Lyon após o clube francês divulgar seu relatório financeiro. Notícia está sendo dada pela TNT Sport, tá? Essa notícia aí. Nota oficial. A SAF do Botafogo tomou conhecimento do relatório financeiro divulgado pela EAGLE Futebol Grupo, controlada do clube Olympique Lyonnais. Foi ontem essa notícia, tá? Mas não deu para trazer essa notícia ontem porque estava na hora. Foi depois do que eu lancei o nosso Futebol da Noite aqui. Dia 13, como esperado. O Leão não adotou uma postura colaborativa, visando a resolução do imbróglio. De Caixa apresentou cobranças fantasiosas e não reconheceu a dívida existente com a SAF do Botafogo. Não vai recuar no esforço de recuperar na justiça todos os valores que lhe são devidos, que persevazem, né? Tá escrito aqui, né? Não sei. Que perfazem, na verdade, perfazem. Eu que tô falando errado aqui, desculpa. O total de 745 milhões de reais. Vale recordar que o Poder Judiciário determinou recentemente o pagamento de 122,3 milhões de reais de forma imediata. As ações judiciais em transmitir e o clube seguirá adotando todas as medidas cabíveis para sua integração. SAF do Botafogo, tá? As palavras. Vamos falar aí, tá? Do Goiás, hein? Falar do Goiás. No jogo pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro ontem, o goleiro dele, o Tadeu, né? Teve uma fratura na perna esquerda. O Goiás divulgou que exames detectaram
uma fratura na tíbia do goleiro Tadeu. A lesão foi sofrida na partida contra o Cruzeiro, na qual o goleiro vinha tendo atuação histórica com diversas defesas. Importante, o atleta ficará imobilizado e passará por reavaliação chegando em Goiânia. O jogo que foi, né, em Minas Gerais, no Mineirão, né? Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Lá perto de Belo Horizonte, né? E ele que virou o Neuer ontem, né? O goleiro do Goiás. Defendeu bastante, mesmo que foi derrotado, mas defendeu bastante. Foi histórico para o goleiro do Goiás aí, Tadeu. Parabéns, Tadeu, ter feito bastante defesas aí para o time do Goiás, mesmo que não se classificou, mas parabéns. Os goleiros, mesmo que vê que o time tá perdendo, tem que ajudar o time, tem que fazer a sua parte, né? E foi o que ele fez ontem. Amistosos, será? Torneio em Brasília, será também? O Grêmio recebeu um convite para disputar um torneio amistoso durante a parada da Copa do Mundo. Corinthians e Flamengo estariam entre os participantes. O torneio ainda teria um quarto participante, além do amistoso em Cascavel. O tricolor também avalia fazer um jogo na arena fechada, preparação segundo semestre. Tá? Você pode conferir mais informações no Esporte Gazeta, tá? Essa informação foi dada por eles. Então, é só você ir lá no canal deles que você vai saber das principais informações. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil. Vamos falar agora, né, da Copa do Brasil aí, né, que terminou vários jogos. Falar dos jogos de, né, hoje, né, quarta-feira. Eu não falei dos jogos de terça-feira, né? Eu falei que ia falar hoje no Futebol do Noite, né? Então vou falar aí, né, nos jogos de terça-feira e alguns que terminou quarta-feira. Vou fazer, antes de começar de falar dos jogos aí de terça-feira, vou fazer um resumo aí antes de começar. Pela Copa do Brasil, tivemos aí nenhuma zebra no jogo de ontem. Tivemos, né, todos os times da Série A classificados ontem, terça-feira. Hoje já tivemos uma zebra, tá? E uma zebra só hoje, tá? Vou falar tudo isso a partir de agora. Vamos começar falando da Copa do Brasil, quinta fase, jogos de terça-feira, jogo de volta, hein? Internacional ganhou de 3-2 do Atlético. No total do jogo de ida foi 5-3. Eu coloquei meu palpite, foi 2-0 para o Internacional, mas errei aí. Tá, mas o Internacional está às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Carimbado. Total com o jogo de ida, o jogo foi 3-2 para o Cruzeiro, tá? Eu palpitei, hein? Palpitado. Então vamos palpitado aí, né? Cruzeiro e Goiás, tá? Palpitei aí, coloquei 1-0 para o Cruzeiro e palpitei, né? Então, quem viu aí e quem gosta de fazer aposta, né? E viu o palpite e acertou, tá feito, né? Palpitado aí da rodada. Cruzeiro e Goiás, 1-0 para o Cruzeiro. O total com o jogo de ida foi 3-2. Cruzeiro classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Fluminense e Operário. O jogo foi 2-1 para o Fluminense. O Operário jogou com um a menos, mas isso aí não é desculpa, né? Que todos já sabiam que o Operário provavelmente ia perder para o Fluminense, né? Porque se ganhasse era uma zebra. O Fluminense ganhou do Operário de 2-1. Total com o jogo de ida foi 2-1, né? Porque o primeiro jogo foi 0-0, no jogo da volta foi 2-1 para o Fluminense. E relaxou, porque o Zubeldia classificou o Fluminense às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026, né? Já está às oitavas. E deu uma melhorada ali. Agora a torcida tem que criar um pouco de confiança. Será que ele fica no cargo até depois da Copa do Mundo, hein? Será? Se caso for eliminado da Copa Libertadores, né? Acredito que pode sair ali, hein? Acredito que a torcida do Fluminense vai ficar com a raiva e ele vai quase sair ali, né? Fluminense ganhou de 2-1, tá? Ganhou e está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
Zebra, 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 zebra. Repeti 3 vezes. Zebra, zebra, zebra. O Juventude ganhou de 3-1 do São Paulo. Com o total que o jogo de ida foi 3-2, que o São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1-0. Eu coloquei no palpite, né, no Fluminense e Operário, antes de começar o do São Paulo. Foi 2-0, né? Foi 2-0, mas errei, foi 2-1. Juventude e São Paulo, o jogo foi zebra, zebra, zebra. Total com o jogo de ida foi 3-2 para o Juventude, que foi no Alfredo Jaconi, tá? O Juventude ganhou de 3-1 do São Paulo. Roger Machado, a qualquer momento pode cair, tá pendurado, hein? Tá na corda bamba. Se bobear, cai, hein? Cuidado, Roger Machado. Ganhou de 3-1. O Juventude ganhou de 3-1 do São Paulo, tudo lá com o jogo de ida foi 3-2 para o Juventude. Então o Juventude está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Vasco e Paysandu. Total com o jogo de ida foi 4-2 para o Vasco, tá? O jogo foi 2-2 em São Januário. O Vasco ganhou ali, né? Mas no finalzinho, o Vasco tava no agregado de 4-2, mas depois o Paysandu começou a fazer ali, né? Fez um gol, depois fez outro no finalzinho e ficou no agregado de 4-2. Vasco está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Vamos ver aí. Internacional ganhou de 3. Na verdade, Internacional e Atlético foi no Beira-Rio. Internacional está classificado. Cruzeiro ganhou de 1-0 do Goiás no Mineirão. O Cruzeiro está classificado. Fluminense e Operário foi no Maracanã. Fluminense ganhou de 2-1 e está classificado. Juventude e São Paulo, o jogo foi no Alfredo Jaconi. Juventude está classificado. Ganhou de 3-1. Vasco e Paysandu, o jogo foi 2-2, mas no agregado de 4-2 o Vasco ganhou. Tá no jogo aí de 4-2 e está classificado. O jogo foi em São Januário. E amanhã eu falo do jogo entre Curitiba e Santos, tá? Amanhã eu vou dar uma conversada ali nesse jogo. E Mirassol e Bragantino. E Jacuipense e Palmeiras. Ceará e Atlético Mineiro. Remo e Bahia. Amanhã eu dou conversada por esses jogos aí, né? E amanhã eu vou falar também de volta somente dos jogos de quarta-feira, tá? Aí só dos jogos de quarta-feira e alguns jogos de quinta-feira que terminaram ali até o momento, antes, na hora que o futebol da noite, né, tava sendo gravado. Pelo canal Carlos do Futebol, hoje, dia 13 de maio de 2026, Futebol da Noite termina aqui. Se inscreva no nosso canal, falta 5 inscritos para nós buscar aí 100 inscritos. Se inscreve aí, por favor, né? Peço por favor a todos aí que se inscreva, tá? Deixe seu like e deixe seu comentário também, que é sempre importante. Valeu e até o próximo Futebol da Noite. Valeu e até amanhã.